E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos e bem-vindas ao Etc., podcast que traz para vocês a visão jurídica da notícia. Hoje nós vamos conversar sobre Anvisa, aquela agência reguladora que talvez tenha sido a que mais ganhou evidência aí nos últimos anos e que trata de assuntos tão importantes para o nosso dia a dia, como aprovação de vacinas e medicamentos, precificação de remédios e até a rotulagem dos alimentos que a gente consome todos os dias na nossa casa. Para falar sobre esses e outros assuntos envolvendo a Anvisa, nós convidamos Daniel Pereira, diretor da agência reguladora. Mas antes de trazer o nosso convidado para a conversa, eu vou chamar a vinheta para dar aquele tempo para você curtir o nosso vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Eu sou o Bruno Damasceno, estou aqui mais uma vez dividindo a bancada do programa com o meu amigo Max Bandeira. Boa tarde, Max. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Daniel. Obrigado por falar conosco hoje. Antes da gente entrar na nossa conversa, queria pedir, Daniel, por gentileza, se você puder se apresentar para os nossos ouvintes, espectadores, para eles conhecerem um pouquinho mais de você, do seu trabalho. Bem, vamos lá, pessoal. Meu nome é Daniel Pereira. Eu sou diretor da 5ª Diretoria da Anvisa. A 5ª Diretoria da Anvisa, ela é responsável pela área de portos, aeroportos e fronteiras, monitoramento pós-mercado e produtos controlados da agência. Eu sou servidor de carreira de agência reguladora. Eu entrei em 2008 na primeira agência reguladora federal. Passei por diversos cargos, incluindo minha última passagem no Ministério da Saúde, no qual respondi durante quase um ano pela Secretaria Executiva do Ministério, até ingressar na diretoria da Anvisa em setembro de 2022, cargo no qual estou até hoje. Perfeito, Daniel. Para dar início à nossa conversa, a gente queria tratar de um assunto que talvez tenha sido aquele que mais mobilizou as pessoas nos últimos anos, que envolve aí a aprovação de vacinas e medicamentos. A gente sabe que a regulamentação dessa matéria é muito complicada. Todos os dias surgem novas terapias, novas modalidades de tratamento. Isso exige uma grande agilidade, né, por parte da Anvisa, né, nos estudos, na regulamentação disso. E toda essa inovação traz consigo uma necessidade de avaliar riscos muitas vezes desconhecidos. A gente não sabe muito bem o que aqueles novos medicamentos, aquelas novas vacinas vão trazer, além do tratamento para as doenças, mas o que elas podem trazer de efeitos colaterais. E a gente sabe que, como órgão regulador, eles têm que prezar pela segurança, pela interpretação rigorosa dos dados clínicos, que são também muito complexos. E, enfim, esse processo de tomada de decisão é bastante complexo. Como a Anvisa vem lidando com esses desafios relacionados a essa agilidade, essa velocidade na aprovação e, ao mesmo tempo, sopesando com a segurança, a necessidade de segurança? Bruno, excelente pergunta. O processo de registro de medicamento na agência é um processo muito técnico, né? Um processo já muito bem delimitado ao longo dos anos. Então, de fato, a Anvisa é uma agência muito rigorosa em relação a esse registro, mas não é um rigor extremista, é um rigor que acompanha as melhores práticas internacionais do mundo inteiro. A Anvisa ela faz parte dos maiores fóruns de convergência internacional. Um deles é o ICH, que é um clube de grandes autoridades sanitárias, né? Aqui estão o FDA, aqui estão o MHRA inglês, aqui está a agência da China, entre outras agências de referência, e nós compartilhamos muitas informações relacionadas ao registro de medicamento. Afinal de contas, o medicamento registrado aqui, em várias ocasiões, já foi registrado em alguma de outras dessas agências. Então, a gente aproveita muito do que foi feito, muito do que foi apresentado lá. Esse compartilhamento de informações agiliza bastante nossa análise. E como você bem falou, de fato, o nosso principal critério em relação ao registro é segurança e eficácia. Nossos principais critérios são segurança, eficácia e qualidade. A gente só registra um medicamento depois que esse medicamento ele se comprova seguro, se comprova eficaz e se comprova um tratamento de qualidade, né? Esses critérios eles são levados à agência através de estudos, em sua grande maioria estudos clínicos, né? Sejam em fases 1, 2 ou 3. E a grande dificuldade em relação ao tempo de registro é justamente no tempo de elaboração desses estudos, e não na análise em si do órgão regulatório. É claro que nós somos um país com um mercado gigantesco de medicamentos, né? Somos 210 milhões de brasileiros, então há um interesse muito grande em registro de novos medicamentos no nosso país, o que gera
uma fila maior, né, na nossa agência, que nós temos que gerir, temos que lidar com esses pedidos e analisar com a nossa equipe técnica da agência. Mas a gente vem fazendo isso de forma muito proativa, em consonância com as boas práticas internacionais, priorizando exatamente isso que você falou, Bruno, priorizando medicamentos que a gente precisa naquele momento. Então, por exemplo, durante a pandemia, o registro de vacinas foi priorizado em detrimento de outros medicamentos. Medicamentos de combate ao Covid, como antivirais, como outros medicamentos, né, que faziam parte do combate à pandemia, também foram priorizados em detrimento de outros medicamentos. Então, a gente usa priorizações conforme a solicitação do sistema, em especial do Ministério da Saúde, e nós temos uma regulamentação muito precisa e já muito amadurecida sobre registro, sobre requisitos de registro de medicamento, e a gente consegue, nosso entendimento da diretoria, conciliar a evolução e as necessidades que o setor precisa com uma boa regra de segurança, eficácia e qualidade no nosso país. Um tema que tem se tornado cada vez mais relevante e desafiador para a gente é o uso da cannabis na medicina. Uma das principais dificuldades está na definição de critérios claros e objetivos para a utilização da cannabis. E outra questão envolve basicamente lidar com uma série de decisões judiciais, como, por exemplo, o STJ proferindo decisão sobre plantio de maconha, o STJ recentemente proferiu uma decisão obrigando o SUS a fornecer medicamentos à base de cannabis. Considerando isso, eu queria perguntar para você, assim, numa perspectiva mais geral, quais são os principais desafios enfrentados aí pela Anvisa em relação à regulamentação do uso de produtos derivados de cannabis, aí o canabidiol, mas tem alguns casos em que se usa, inclusive, o THC, né? E como a agência está abordando essa questão em termos de segurança, eficácia e acesso adequado aos pacientes. E nesse contexto do cultivo, que agora está havendo bastante decisão judicial autorizando o cultivo, dados os preços elevados dos produtos derivados de cannabis, eu queria perguntar para você quais são os principais desafios que são enfrentados pela Anvisa nesse caso, porque já que a qualidade, a padronização e a segurança de eventuais produtos cultivados em casa podem não ser as melhores, né? Afinal, você não tem como garantir que alguém que cultiva a planta em casa adote boas práticas de fabricação. Embora também os argumentos utilizados aí no judiciário, você conhece, são aqueles de que esses produtos importados eles são muito caros e acabam sendo inacessíveis para a maior parte da população. Excelente pergunta, Max. Eu vou dividir essa resposta aqui em dois temas relacionados à cannabis. Um é o registro de medicamento à base de cannabis e o outro é o cultivo e a circulação de produtos de cannabis no país, né? Que são temas que a gente trata de forma diferente aqui na Anvisa. Primeiro, em relação ao registro de medicamento à base de cannabis, é importante registrar que ainda existe poucos estudos clínicos que amparam o registro de um medicamento à base de cannabis. Na Anvisa, por exemplo, nós só temos um medicamento registrado como medicamento à base de cannabis durante todos esses anos. O que foi feito na Anvisa ultimamente foi que, não necessariamente, a inexistência desses estudos clínicos indicam que os medicamentos são ineficazes, né? Às vezes, a própria dinâmica de pesquisa que nós temos no país, no mundo, ela impede uma inovação mais rápida, digamos assim, né? Então, a gente consegue, de forma muito pragmática, verificar que uma substância ela tem um certo reflexo, ela tem uma certa ação, só que não necessariamente ainda deu tempo da gente elaborar estudos que, né, que com todo o rigor científico e técnico a gente consiga chegar num patamar de registro de um medicamento. Frente a esses desafios, e para não frear a inovação e tendo em vista a sensibilidade da matéria e os diversos relatos, né, de segurança e eficácia desses produtos, a Anvisa ela aprovou em suas resoluções uma figura chamada autorização sanitária. O que é uma autorização sanitária? É um registro para certos medicamentos de cannabis em que a gente não exige todo o rigor técnico necessário para um registro de medicamento. E essas autorizações sanitárias, por exemplo, são o que amparam a utilização do canabidiol aqui no Brasil, por exemplo, das mais variadas marcas que já possuem autorização sanitária da Anvisa. Então, mais importante a gente falar sobre o registro, a gente tem dois tipos de registro. Um registro de medicamento, com todo o rigor técnico de uma norma de regulamento, que a gente só tem um produto registrado, e temos autorizações sanitárias que são dadas a produtos específicos, em sua maioria, canabidioides, né, que são comercializados no país com um nível de estudos clínicos ainda não condizente com medicamentos. Então, isso é importante. O segundo ponto é em relação ao plantio e a utilização em si de produtos derivados de cannabis do país, né? Nós, Brasil, nós fazemos parte
do escritório da ONU de combate às drogas, né? Nós nos comprometemos por tratado internacional a controlarmos produtos sujeitos a controle especial. E a cannabis é um deles. Então, nós temos diversas obrigações internacionais perante o controle de cannabis. Ao mesmo tempo, a cannabis é um insumo de um medicamento, né? Como vocês mesmo falaram, muitas das alegações que vêm do judiciário são alegações de que o ideal era que houvesse um plantio aqui no país para que esses produtos fossem mais baratos. O problema prático é, não cabe à Anvisa a regulamentação de cultivos de insumos. Se assim fosse, nós teríamos que, por exemplo, regulamentar o cultivo da papoula. A grande maioria dos opioides são derivados de papoula. Nós não temos plantações de papoulas aqui no Brasil e nem por isso o medicamento ele fica mais caro, mais barato. Então, o que eu vejo de grande desafio em relação ao cultivo e que vem gerando essa onda de judicialização é que não se conseguiu chegar ainda aqui no país na autoridade que detém a competência plena para regulamentar o plantio de cannabis. A Anvisa não cabe à Anvisa regulamentar plantio de insumos, cabe à Anvisa regulamentar o registro de produtos. Se ele vai registrar um produto à base de cannabis, cabe à Anvisa analisar o produto, mas não cabe à Anvisa regulamentar a plantação de um insumo de um produto. Seria o Ministério da Agricultura? Também dizem eles que não, por não caber ao Ministério da Agricultura a regulação em si de plantação. Né? Seria a Polícia Federal, por ser uma droga prevista em tratado internacional? Também dizem que não, por ser a Polícia Federal com outras competências que não essa. Então, o que eu vejo que vem gerando essa judicialização nos últimos tempos é justamente essa falta de entendimento sobre qual órgão que compete e se compete a algum órgão a regulamentação do plantio de cannabis e sua fiscalização, né, que é a grande questão por trás disso. Né? Não basta a gente regulamentar, mas a gente tem que acompanhar também. Afinal de contas, é uma substância que nós, como Estado brasileiro, nos comprometemos a controlar e nós temos que, anualmente, informar a quantidade de entrada, a quantidade de saída, a utilização, que tipo de medidas estamos fazendo para coibir a utilização inadequada. Então, esse tema tem essa sensibilidade maior. Né? Então, a Anvisa ela trata esse tema por esses dois lados. Por um lado, de forma resumida, a gente vem aceitando cada vez mais produtos derivados de cannabis que consigam demonstrar de forma mínima segurança e eficácia, e do outro lado, a gente vem trabalhando para dar uma segurança jurídica cada vez maior para diminuir a judicialização, mas dentro, obviamente, das competências da Anvisa. Um exemplo, Max e Bruno, a gente está regulamentando um plantio para fins de pesquisa clínica, que isso é uma competência que a Anvisa detém. Então, ou seja, para fomentar ainda mais pesquisas clínicas em um ambiente controlado, em um ambiente dentro de universidade, em um ambiente intravidros, a Anvisa já vem com uma proposta de regulamento aceitando plantios para fim de pesquisa clínica. Agora, plantios para fim de produção de medicamentos ou de outros usos, aí, de fato, não é uma competência da Anvisa e isso é o que vem gerando essa distorção jurídica no país, né, por alguns órgãos do Poder Judiciário. Pegando um gancho aqui na pergunta do Max, me surgiu uma curiosidade. A gente, falando de judicialização, e judicialização da saúde é algo que, enfim, afeta aí todos os entes federativos, todas as esferas. A gente aqui do lado executivo, eu e o Max, que trabalhamos no executivo também, quando nós pegamos, às vezes, vemos uma ação de medicamento de alto custo, em que a pessoa pede ao executivo, à União, ao Estado, ao município, medicamento de alto custo, a gente está naquela preocupação de executivo, né, de custo. Quanto que isso vai custar, como é que eu vou comprar isso, como é que a gente vai operacionalizar. Mas do ponto de vista do regulador, como é que essa judicialização interfere no dia a dia do trabalho da agência regulatória, ou com a visão da Anvisa, de vocês que estão na Anvisa, sobre esse volume gigantesco de processos judiciais, envolvendo, inclusive, tratamentos e medicamentos não aprovados ainda pela agência? Bruno, é importante a gente falar assim, né, que a gente tem um modelo no Brasil que é um modelo muito bem delimitado de incorporação de tecnologia. Como funciona de forma bem resumida? Compete à Anvisa fazer análise sobre o registro de medicamento. A Anvisa é uma agência de acesso, então cabe à Anvisa analisar o medicamento nos seus critérios de segurança, eficácia e qualidade, ou seja, o medicamento ele tem que ser seguro, eficaz e um medicamento de qualidade, fabricado conforme as boas práticas de qualidade, garantindo que aquele medicamento de fato funcione e é seguro para o usuário, né? Só que não necessariamente o medicamento que é seguro e eficaz e de qualidade é um medicamento barato, né? A questão de preço é uma outra discussão, né? A gente está vivendo ultimamente um boom de medicamentos que a gente chama de medicamentos biológicos, que são diferentes dos medicamentos tradicionais sintéticos. O que são medicamentos biológicos? São medicamentos muito personalizados. Algum deles você sequer consegue diferenciar se é um medicamento ou um tratamento, porque uma terapia gênica, por exemplo, que você faz uma alteração
num gene, no ser humano, e você tira determinada, né, parcela do DNA e você reinjeta no ser humano esse mesmo DNA modificado, isso é um medicamento ou é uma terapia, é um tratamento? E é um medicamento muito particularizado que, sem dúvida nenhuma, tem um custo muito maior do que o medicamento sintético tradicional, mas também tem resultados muito mais expressivos, né, em relação a medicamentos sintéticos tradicionais. Então, a grande questão isso é um fato, é uma realidade que nós cada vez mais teremos medicamentos mais eficazes e medicamentos mais caros, mas compete ao sistema de incorporação de tecnologia do país fazer esse tipo de avaliação se vai incorporar ou não no seu sistema. A gente tem basicamente duas instâncias de incorporação de tecnologia no país. A gente tem a Conitec, que é responsável pela essa análise de custo e efetividade do Sistema Único de Saúde, e a gente tem a ANS, que faz essa análise de custo e efetividade na incorporação dos planos de saúde, ou seja, na saúde suplementar. Então, são papéis diferentes. Primeiro vem o registro da Anvisa, depois vem a análise da Conitec e a análise da ANS em relação à incorporação no sistema de saúde. Então, é muito importante a gente defender esses degraus, né, que a gente tem que subir, porque a judicialização ela vem exatamente furando nesses degraus. Né? Na grande maioria das vezes, a judicialização ela vem ou passando por cima da Conitec, ou passando por cima da ANS, ou até mesmo, em poucas vezes, mas passando por cima de uma análise da própria Anvisa. Né? Então, o ideal é que a gente siga exatamente esse sistema de incorporação como ele prevê. Nem sempre é fácil, tá, Bruno e Max? Assim, a gente sabe que tem certos tratamentos que têm grande apelo político, né, em especiais quando são tratamentos relacionados a doenças raras, de crianças, né? A gente costuma ver na internet diversas vaquinhas, né, correntes para alguns medicamentos que custam milhões de reais para alguns tratamentos de doenças raras, mas é muito importante que a gente prestigie a decisão dos órgãos de corporação de tecnologia. Todas as decisões são técnicas e é ali que o debate tem que ser. Perfeito, Daniel, excelente. A gente vai voltar a falar sobre preço mais para o final do episódio. Agora eu queria tratar de outra esfera da Anvisa que diz respeito à regulação dos alimentos. Recentemente a gente viu um problema envolvendo a maionese da Fugini, não sei como é que pronuncia, e há 3 anos a gente teve um episódio super trágico envolvendo a cervejaria Baker. Garantir que os alimentos disponíveis no mercado sejam seguros para o consumo é um desafio constante, inclusive envolve a Anvisa, envolve as vigilâncias sanitárias locais, e a regulação deve, enfim, abordar a prevenção de contaminação, a adoção de boas práticas de fabricação, padrão de qualidade, inspeções e fiscalizações efetivas. A gente vê que a Anvisa desempenha um papel super importante e interessante nesse setor. Outro ponto super interessante e atual na regulação de alimentos é a questão da rotulagem. Recentemente, a Anvisa editou normas sobre a rotulagem de alimentos, tendo por objetivo esclarecer o consumidor de forma clara e simples sobre o alto conteúdo de nutrientes que têm relevância para a saúde. Os 3 nutrientes são açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio. E o símbolo representando esses nutrientes tem que vir agora na frente do rótulo, ou seja, você tem contato com aquele produto e você já vai ter contato com a informação, o que é super importante para o consumidor. Essa era uma discussão de longa data aí das associações de proteção do consumidor, e a Anvisa veio e, percebendo a importância da matéria, inclusive como parte de uma estratégia de estimular hábitos saudáveis e de, enfim, estimular uma abordagem mais preventiva em relação à saúde, editou esses normativos. Diante dessas informações, eu queria perguntar para você como é que a Anvisa está abordando os desafios relacionados à regulação de alimentos e à garantia de segurança dos consumidores, e também como é que a regulação de alimentos e rotulagem podem contribuir para a promoção de escolhas alimentares saudáveis e combater problemas de saúde relacionados à dieta, como a obesidade. Excelente, Max. De fato, a parte de alimentos é mais um grande mercado, né, sujeito à regulação da Anvisa. A gente tem macromercados, né? Então, a gente tem a parte de medicamentos, produtos para a saúde, alimentos, agrotóxicos, tabaco e saneantes e outros domínios sanitários, né? Então, é um objeto regulatório muito grande e alimentos junto com medicamentos aqui, de fato, um desafio muito grande para a agência, né? Devido à sua capilaridade e à quantidade de produtos no mercado. A Anvisa, ela cuida da regulação de alimentos basicamente sobre 2 grandes pilares. O primeiro pilar, um foco muito forte em relação às boas práticas de fabricação. Aqui você deu o exemplo da Fugini, né? O caso da Fugini foi exatamente isso, né? Foram verificados que na sua forma, na sua fábrica, não estavam sendo cumpridos alguns requisitos básicos exigidos pelo órgão de vigilância sanitária quanto à fabricação de alimentos e, por isso, houve aquela medida da autoridade de vigilância sanitária. Em relação ao segundo foco, a Anvisa ela sempre vai prestigiar
a transparência das informações para o usuário, né? Então, a gente até mesmo como uma agência reguladora, a gente tem que combater ao máximo a assimetria de informação. Então, a norma de rotulagem, ela vem muito nesse sentido, da gente informar ao usuário exatamente todas as informações necessárias para a tomada de decisão dele em relação à compra daquele produto e à utilização daquele produto. A nossa norma de rotulagem já estava um pouco defasada, já estava um pouco antiga, e na nossa atualização nós acatamos algumas demandas que vinham chegando para a gente, tornando o rótulo de alimentos um rótulo mais sugestivo, mais interativo e mais explicativo em relação aos usuários, né? Então, a gente visa aqui atacar exatamente essa assimetria de informação. A gente não quer impedir a utilização, que no final das contas é uma prerrogativa daquela pessoa que está adquirindo aquele produto e fazendo a sua utilização. Mas cabe à agência reguladora alertar para todos os riscos envolvidos e todos os componentes que estão naquele alimento, né? Então, com isso, Max, eu respondendo a sua segunda pergunta, eu acho que a primeira forma da gente prevenir a obesidade e criar uma educação alimentar aqui no país é a gente começar com a transparência das informações nutricionais dos alimentos. Muito legal. Essa transparência na informação nutricional dos rótulos é uma das coisas mais geniais. E agora a gente vai num tema, mexe aí com muita gente, e a gente vai falar de algumas substâncias que hoje são utilizadas muito, umas são nitidamente medicamentos, fazem parte de tratamentos hormonais, outras ficam aí nessa linha cinzenta, são suplementos alimentares, né? Eu tenho uma amiga endocrinologista que ela sempre fala, o pessoal vai nos médicos, eles prescrevem um tratamento que não tem muita base científica, as pessoas têm um resultado negativo, às vezes desenvolvem uma doença, um problema de saúde sério, e aí vão no médico, no endocrinologista, tentar se tratar, né? Mas, enfim, enquanto as pessoas não têm esse problema, elas não visualizam as consequências disso, elas têm muita dificuldade em entender, por exemplo, suplemento alimentar, ele não é remédio, as pessoas têm isso na cabeça dele, não é remédio, por que a Anvisa não aprova esse? Esse aqui está aprovado lá fora, mas aqui dentro não pode. A gente queria ver a posição do órgão regulador. Quais são os desafios que a Anvisa tem na regulamentação desses produtos? Bruno, Max, vamos lá. A gente tem uma diferenciação que é muito objetiva para a gente, né? Então, medicamento é qualquer produto, né, qualquer substância que seja levada para registro na Anvisa em que há uma alegação terapêutica, ou seja, em que a alegação feita por aquele detentor do registro é relacionado à amenização ou à cura de alguma enfermidade, alguma doença, né, em especial aquelas classificadas pela Classificação Internacional de Doenças na CID. Qualquer produto fora desse espectro, né, que seja manipulado, ou que seja oferecido para consumo, ele é tratado como alimento. Então, o suplemento alimentar, ele tá nessa característica. O suplemento alimentar, para fins regulatórios da Anvisa, ele é tratado como um alimento. Então, ele não segue todo o rigor técnico-científico do registro de um medicamento, mas ele é tratado como um alimento com circunstâncias especiais, né? Então, a gente não trata um suplemento alimentar como a gente trata um saco de arroz, um saco de feijão. Ele tem algumas características especiais. E muito do nosso desafio em relação a esses suplementos são justamente conciliar se o que eles falam que aquele determinado produto suplementa, de fato suplementa, né? Porque é uma zona muito tênue, porque a gente tem diversos casos negativos, por exemplo, de suplementos que dizem possuir uma finalidade terapêutica. Ora, se a pessoa pede um registro de um suplemento que tem finalidade terapêutica, ele tem que pedir um registro de aquilo não é um suplemento, aquilo é um medicamento. Então, ele tem que trazer para a Anvisa todos os estudos clínicos devidos e cumprir todo o rito da regulação. Esse é um dos grandes motivos de indeferimento. O segundo motivo é quando a gente fala, não tem finalidade terapêutica, mas eu consigo suplementar isso aqui, enfim, eu tenho um probiótico aqui, eu consigo melhorar aqui a flora intestinal, eu consigo regularizar aqui o intestino. E muitas das vezes, ainda que nós aceitemos estudos de forma mais simplificada, ainda assim não conseguem nos comprovar que, de fato, aquele medicamento ele é um medicamento eficaz, ele é um medicamento que é apto para ser, ele é um alimento eficaz e apto para ser registrado, né? Então, esse é o grande desafio, que ora os suplementos, eles invadem uma seara terapêutica e não conseguem comprovar ali em relação aos estudos, e ora, até mesmo no ambiente da suplementação, eles carecem de resultados expressivos que nos subsidiem a prover aquele registro. Uma terceira questão sobre esse assunto também é que outros organismos internacionais costumam ser mais lenientes em relação aos suplementos, porque vivem numa estrutura de segurança regulatória diferente da nossa, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos eles tendem a aprovar alguns suplementos de forma mais simplificada, sabendo que eles têm um sistema judicial completamente diferente do nosso, né? Que uma empresa, se ela aprovar um suplemento, por exemplo, e ela sofrer
uma class action, uma ação gigante para aquele ele não oferecer, o prejuízo dela vai ser muito maior, o que não condiz com o nosso sistema judicial do Brasil. Por isso a gente tem uma precaução maior durante o registro em relação a outros países. Isso acaba, de alguma forma, trazendo esse tipo de conflito para nossa casa, né? Porque a gente fala, mas lá nos Estados Unidos aquele medicamento esse suplemento é aprovado, aqui no Brasil não, justamente porque há esse modelo diferente. Mas eu posso, sem dúvida nenhuma, falar para vocês que o modelo da Anvisa é o modelo mais seguro, é o modelo mais eficaz, é o modelo que a gente, de fato, consegue trazer os melhores produtos e dar uma confiança 100% dos produtos registrados da Anvisa pela população. E completando aqui a nossa enciclopédia de Anvisa, a gente queria agora falar da regulação do preço dos medicamentos. todo ano, no primeiro semestre, salvo engano, a gente vê anúncios de que os medicamentos vão ser reajustados e as próprias farmácias começam a falar, olha, compra até agora porque na semana que vem vai ser outro preço. Enfim, essa é uma realidade super interessante no Brasil. Não sei se todos os países regulam o preço dos medicamentos como a gente regula aqui. Mas existe aí uma dicotomia muito clara, né? Porque, de um lado, ter acesso a medicamentos a preços acessíveis é fundamental para que as pessoas possam obter os tratamentos que necessitam, né? E, de outro lado, você tem uma indústria farmacêutica que faz investimentos e incorre em altos custos de pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos. E a gente precisa desses novos medicamentos porque, naturalmente, os tratamentos evoluem com novos medicamentos e com pesquisas que são cada vez mais caras, né? Uma solução intermediária em relação a isso é a proteção a patentes, certo? Que desempenha um papel fundamental nisso. E há pouco mais de um ano e meio, o STF até discutiu esse assunto e derrubou um dispositivo da Lei de Propriedade Intelectual que possibilitava a prorrogação da exclusividade das patentes para até 30 anos, no caso da demora, da análise lá pelo INPI. E esse assunto, salvo engano, eu vi no Valor Econômico anteontem, vai voltar e ser discutido de novo pelo STF em breve. Nesse ambiente de preço de medicamento, a gente vê uma queda de braço entre o consumidor que quer ter acesso aos tratamentos mais avançados e pagar um preço que ele consiga pagar, e as empresas que querem ter protegido a sua patente e amortizados os seus custos de pesquisa. Considerando isso, eu queria te perguntar quais são os desafios enfrentados pela Anvisa em relação à regulação e o controle de preços de medicamentos. Ô, Max, excelente pergunta, né? Eu já passei por alguns órgãos, né, regulatórios que trabalham com regulação de preço, e a gente sabe que a regulação de preço em qualquer lugar é sempre um problema, né? Sempre um grande problema. Afinal de contas, quando você regula preço, quando um terceiro regula preço, quem paga sempre acha que paga muito e quem recebe sempre acha que recebe pouco, né? Então, a gente chegar nesse meio termo é muito difícil, né? E isso não poderia ser diferente na Anvisa, né? Lá na Anvisa, a gente não faz de forma direta a regulação de preço. A regulação de preço de medicamentos no Brasil, ela, por lei, ela é feita por um conselho interministerial, tá? Chamado CMED, chamado Conselho de Medicamentos, Conselho de Regulação de Medicamentos, né? A CMED ela é composta por 4 ministros do Estado: ministro da Casa Civil, ministro da Fazenda, ministro da Saúde e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Esse é o conselho máximo que delibera, mas obviamente tem toda a estrutura de apoio em relação ao corpo executivo que subsidia, e a Anvisa ela atua nesse processo como secretária executiva da CMED, desse conselho. Então, a secretaria executiva desse conselho de ministros é feita pela Anvisa, ou seja, a Anvisa não tem papel decisório nesse processo, ela tem papel instrumental e executivo em relação às determinações do Conselho de Medicamentos. Mas, de fato, a regulação de preço de medicamento ela envolve grande complexidade, Max. Isso que você falou em relação à propriedade industrial é uma, né? Inegavelmente, o preço de um medicamento ele vai refletir de acordo com o tempo daquela propriedade industrial. Se eu elaboro, por exemplo, aqui uma vacina de Covid, por exemplo, eu consigo chegar numa vacina de Covid, obviamente o preço dessa vacina de Covid vai... um fator relevante vai ser o tempo que eu vou poder explorar essa propriedade intelectual dela, né? Então, se eu tenho um tempo maior, esse preço naturalmente vai ser menor. Se eu tenho um tempo menor, naturalmente eu vou querer tirar o custo, né, do meu P&D na venda de produtos, o preço vai acabar sendo maior. Então, esse é um dos componentes. É claro que aqui a gente tem outros envolvidos, como tributos, como variação cambial, né? São vários os componentes de produto, mas é um assunto demasiadamente complexo, mas que envolve, isso é importante eu falar, que não envolve uma atuação exclusiva daquele conselho, né? São vários os fatores que influenciam em preço, desde propriedade industrial, até variação de câmbio, até o comportamento da nossa moeda, estrutura tributária, oligopólios. Então, são várias as questões
que são trazidos a debate na CMED para fim de regulação de preço. Acho que o nosso marco regulatório de preços do Brasil precisa ser aprimorado, né? A gente tem que usar a CMED cada vez mais como órgão indutor também de preço, não só como órgão puramente regulador. Demos o primeiro passo em relação a esse sentido. Eu falo demos o primeiro passo porque eu estava no governo, não estava na Anvisa, né, quando a gente deu esse primeiro passo, através da resolução CMED 7, em que a gente eliminou alguns produtos do teto de preço para monitorar comportamento, né? Ou seja, alguns produtos que a gente tinha indício de desabastecimento, a gente resolveu tirar do teto de preço da CMED para a gente verificar se haveria algum tipo de comportamento oportunista nesse período, né? O que não se concretizou. Então, aqui, por exemplo, dispironas injetáveis, imunoglobulinas, que até hoje, desde julho do ano passado até hoje, ainda estão com preço flexibilizado pela CMED, não mostraram comportamentos oportunistas, o que demonstra que a gente tem muito espaço para revisitar esse assunto, né? Então, é uma discussão que tem que ser feita com vários atores, né? Tem um conteúdo econômico muito forte, mas é importante ressaltar que no mundo inteiro há algum tipo de regulação de medicamento, né? A gente sabe que medicamento é um bem essencial, então, de fato, deve haver uma atenção especial do Estado, não necessariamente uma regulação de preço, mas, de fato, o nosso marco legal precisa bastante ainda ser modernizado e ser aprimorado em relação a esse tema. Outro assunto que gera sempre repercussão quando é abordado, dos alimentos transgênicos, né? Aqueles alimentos que sofrem algum tipo de manipulação genética, porque esse tipo de alimento ele gera preocupações de saúde mesmo, dos efeitos que eles vão ter na saúde dos consumidores a longo prazo. A gente tem questões ambientais a serem discutidas e tem também questões econômicas dos grandes produtores, principalmente, e como tudo, a gente está envolto aí em várias discussões sociais e políticas que aparecem sobre esse tema. Isso aí gera, imagino eu, uma grande dificuldade para equilibrar todos esses interesses. A gente tem meio ambiente, a gente tem saúde, a gente tem produção, a gente tem política. Então, a gente queria saber, Daniel, como essa regulação dos transgênicos que a Anvisa elabora consegue, ao mesmo tempo, abordar esses potenciais riscos à saúde humana, ainda mais num cenário de certa incerteza quanto ao consumo a longo prazo desses alimentos, e, ao mesmo tempo, os interesses de indústria biotecnológica, né, indústria que produz esses alimentos, que cria essas modificações genéticas, mas também dos agricultores, dos ambientalistas. E como você acha que critérios de transparência e participação pública podem contribuir para essas discussões e para essas regulamentações da Anvisa? A Anvisa, ela atua, como eu disse antes, né, em relação a alimentos, ela atua com foco muito grande na transparência, né? Essa questão dos alimentos transgênicos, assim como outras questões relacionadas aos alimentos, elas perpassam muito num conjunto de atuação nossa com o Ministério da Agricultura. A gente tem uma zona muito bem delimitada sobre as nossas ações, né? Então, por exemplo, qualquer derivado de animal exclusivo, né, a carne que a gente consome no açougue, né, o frango que a gente compra in natura, todos esses alimentos eles são regulados integralmente pelo Ministério da Agricultura, através da Secretaria de Defesa Agropecuária, né, e o Vigiado. Então, há uma regulação específica para isso de lá. A utilização de transgênicos na plantação e no cultivo também é regulado pelo Ministério da Agricultura. O que a Anvisa ela trabalha em relação a isso? Ela trabalha na transparência, ela trabalha na exigência que, se houve a utilização de algum insumo transgênico naquele alimento, isso deve ser informado ao consumidor na hora da sua utilização, né? Então, esse é a resposta à primeira pergunta. Em relação à consulta, eu particularmente acredito fundamental, né? Eu acho que a grande diferença de uma agência reguladora, por exemplo, né, que nós emitimos atos normativos, né, que são atos muito parecidos com leis, por exemplo, e o Congresso Nacional que emite ato normativo e as leis em si, é que nós não temos uma validação política que o Congresso detém, né? O Congresso ele é composto por representantes eleitos pelo povo, né? Nós, diretores da agência, somos os diretores que passamos por um processo político, sim, né? Nós somos indicados pelo presidente, sabatinados pelo Senado Federal e nomeados pelo presidente da República, ou seja, há um mecanismo de check and balance aqui para garantir o máximo de legitimidade possível, mas nós não fomos eleitos, não representamos, né, segmentos do povo. Então, como que a gente compensa esse déficit democrático, digamos assim, que eu posso falar? A gente deve compensar com a escuta eterna da sociedade, né? A gente tem que sempre, qualquer ato normativo publicado por qualquer agência reguladora, ele tem que ser amplamente debatido com o setor, ele tem que proporcionar
é que o setor, o setor é que eu falo, como forma geral, né, tanto sociedade civil, como os órgãos de defesa do consumidor, como todos os atores interessados, possam contribuir naquele processo, e toda a análise feita que gere como consequência uma normatização, ela tem que ser uma análise muito bem detalhada sobre todos os critérios utilizados para aquela tomada de decisão. Então, com esse misto de uma boa análise, né, do impacto regulatório daquela medida, né, bem detalhada, bem fundamentada, aliada a uma participação bastante ampla, né, do escrutínio da sociedade em relação a essas propostas, a gente consegue, de alguma forma, compensar esse déficit democrático e consegue trazer uma boa regulação para a sociedade, né? Então, eu sou um eterno fã, um eterno apoiador da eterna ausculta da sociedade em relação a todas as medidas normativas. Então, eu concordo plenamente também com sua fala e muitas vezes não é fácil, porque são grupos que têm interesses muito conflitantes, mas eu acho que faz parte né, do debate. Eu acho que você chegar no denominador comum, chegar na melhor solução, ela perpassa no primeiro momento por ouvir todos os interessados, né? Então, acho que faz parte do debate regulatório e é o que a gente já está acostumado a fazer, né? Daniel, chegando agora na nossa última pergunta, aproveitando seus mais de 10 anos aí de experiência atuando no mercado de suplementar, eu queria fazer a última pergunta sobre Open Health. Open Health ou saúde aberta é um conceito que a gente vem discutindo muito ultimamente, né? Tem uma interface aí entre o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a própria Anvisa, e se refere basicamente ao uso de tecnologias e princípios para o compartilhamento de informações. O objetivo seria basicamente promover a colaboração, inovação e o acesso igualitário aos cuidados de saúde por meio da disponibilização de dados, conhecimentos e recursos de saúde de forma aberta e acessível. Quando a gente fala em Open Health, a gente precisa lembrar que, por exemplo, em alguns países como a Inglaterra, você vai num médico, qualquer médico que você vai, e você pode dar acesso a esse médico ao seu prontuário. Nos outros países da Europa, você pode também dar acesso a esse médico ao seu prontuário. Quando você chega no hospital, você não precisa preencher todas as vezes o mesmo questionário. E o questionário que você preencheu no hospital pode ser utilizado por outro. De um lado, a gente tem uma vantagem nesse compartilhamento e na existência desse prontuário único, mas, por outro lado, a gente tem vários desafios envolvendo a privacidade mesmo e a proteção de dados dos cidadãos. Daí, considerando essas interfaces aí desse assunto, eu queria perguntar para você quais são os obstáculos e as resistências encontradas para promover essa cultura do compartilhamento de dados e informações na área de saúde e quais são os principais desafios éticos e de privacidade que surgem na implementação do Open Health. Excelente, Max. Eu vou responder todas as perguntas com uma explicação, né, maior sobre o Open Health, né? O Open Health, ele é um ideal, ele é uma cultura, como você mesmo falou, ele é um remédio para um problema maior que nós temos, que é um problema de um sistema de saúde pouco transparente, um sistema de saúde opaco, um sistema de saúde com pouco compartilhamento de informação. Então, essa é a primeira questão. O Open Health não é um projeto concreto. O Open Health não é a Open Health é a troca dessa informação X, é a troca daquela informação Y. O Open Health, ele é esse ideal. Ele é um ideal que deve permear as nossas ações, gerando diversos projetos em diversas agências e diversos órgãos ligados à saúde, né? Então, por exemplo, lá na ANS, na época, foi-se começado a discutir o compartilhamento de informações dos beneficiários para fins de portabilidade, né? No Ministério da Saúde foi-se discutido o compartilhamento das informações para fim de financiamento, né? Então, entre outras, mas tudo dentro de um ideal de Open Health. E por que isso é importante, né? O setor de saúde, como regra, ele já é um setor de saúde que ele tende a ser pouco transparente por todas essas questões que você falou, Max, em especial da privacidade, né? Então, sempre, historicamente, houve uma proteção ao compartilhamento de informações, exatamente com receio de que essas informações tivessem outra destinação que não cuidar da saúde. Então, a gente sempre teve muito zelo com o prontuário do paciente, a gente sempre teve muito zelo com o resultado dos exames dos pacientes, como deve ser, né? O problema é que existem resultados, existem ações que são desempenhadas no sistema de saúde que deve, sim, haver necessariamente um compartilhamento de informação para melhor aproveitamento da sociedade. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Como a gente escolhe hoje um hospital para ir, né? Como a gente escolhe hoje um bom hospital para ir, né? A gente não tem parâmetros hoje para definir de qualidade para escolher. Então, basicamente, a gente acaba nos valendo, né, de outras circunstâncias, como uma boa hotelaria, uma boa estrutura física do hospital, ou um anúncio feito, né,
por uma propaganda, por alguma veículo de comunicação, um incremento, o uso da tecnologia, um bom comércio, mas a gente não consegue ver indicadores básicos, por exemplo, de tempo de permanência UTI, né, infecção em sítio cirúrgico, são indicadores que deveriam estar publicizados para orientar a nossa adoção daquele serviço. Dentro da cadeia de cuidado, como você mesmo falou, Max, é muito importante que essas informações sejam compartilhadas entre os profissionais de saúde, né? A gente tem hoje, devido a não compartilhamento dessa informação, a gente tem um grande número de desperdícios no setor. É muito comum, por exemplo, idosos irem fazer exames, sequer pegarem seus resultados ou perderem seus resultados, depois irem trocarem de médico, e o médico passar o mesmo exame, ele tem que fazer novamente aquele exame que ele fez, às vezes, há 15, 20 dias atrás, né, que ainda está com resultados válidos, simplesmente por uma falta de compartilhamento de informação entre profissionais de saúde. Perfeito. Como conversa boa passa rápido, a gente estourou aqui o nosso tempo desse segundo bloco. Então, depois da vinheta, nós vamos vir com o tão aguardado bloco da indicação cultural. Como nossos episódios vão ao ar na sexta-feira, chegou aquele momento tão aguardado por vocês e que gera tanto engajamento aí nas nossas redes sociais, que é o da indicação cultural. Toda semana nós pedimos para os nossos convidados a gentileza de indicar um livro, uma música, um passeio, filme, série, enfim, a gente já teve dos mais diversos tipos de indicação. Então nós vamos pedir hoje a gentileza para o Daniel fazer uma indicação cultural para o pessoal, para dar aquela desestressada aí no final de semana. Vamos lá, pessoal. Eu como carioca expatriado para Brasília, eu vou dar 2 indicações aqui de programas que eu particularmente gosto muito de fazer e eu sugeri a todos os nossos ouvintes, né? Um no Rio de Janeiro e outro em Brasília. No Rio de Janeiro, eu gosto muito de tomar um café da manhã no Forte de Copacabana. Eu acho que é uma excelente experiência, você com aquela vista fantástica da praia de Copacabana, né? Ali, eu recomendo que cheguem, que verifiquem o horário de abertura, mas cheguem cedo, porque costuma ficar bastante cheio lá, em especial nos finais de semana, mas eu acho que é um programa imperdível. E em Brasília, eu não poderia deixar de sugerir a vista do pôr do sol na Praça do Cruzeiro. A Praça do Cruzeiro, ela fica no meio do eixo monumental, fica perto do Museu JK ali, ela foi a praça onde foi rezada a primeira missa de Brasília, e sempre me falaram que o pôr do sol lá era o pôr do sol mais espetacular do país, né? E eu não acreditava, eu fui lá ver e eu realmente concordo que é um pôr do sol que vale você passar lá na Praça do Cruzeiro em Brasília, passar um fim de tarde lá. Então ficam essas minhas 2 sugestões aqui de programas para os nossos ouvintes. Que legal, Daniel. Muito bom. É porque o nosso podcast a gente acaba ouvindo muita gente de São Paulo, então é muito bom que você traga indicações aí de outras cidades brasileiras. Existe vida e talvez muito mais vida fora de São Paulo. E a gente queria agradecer você, Daniel, por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que a sua agenda é super concorrida, então muito obrigado por ter reservado esse tempo aí para conversar com a gente, por acreditar aí nesse projeto. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, pessoal. Quero agradecer a vocês aí, Bruno, Max. Fico aqui à disposição de vocês. Agradecer aos nossos ouvintes também que acompanharam e dedicaram o tempo deles aqui a nós assistir também. Aos nossos espectadores aí que estão acompanhando a gente pelo YouTube, os nossos ouvintes que estão nas plataformas de áudio, no Deezer, no Spotify, muito obrigado. Um bom final de sexta-feira para vocês e até semana que vem.